90% das vezes eu não tenho sinal nenhum de Deus. Sabe quando assim, você pensa, às vezes até sai da boca, né? Senhor, eu queria muito que o Senhor me mostrasse, eu queria muito que o Senhor me desse um acalento, eu queria muito que o Senhor me desse um sinal de que eu preciso fazer isso. Sabe quando a gente se pergunta esse tipo de coisa? Pelo menos eu não percebo, né? Esses sinais, que talvez Deus até me dê, mas como eu sou muito cabeça dura, né? Eu talvez não veja mais, já tem mais ou menos mais de um mês que eu tive uma epifania, que eu até pesquisei na internet, eu não me lembrava o significado, que é revelação do que é divino ou de qualquer divindade. Eu tava vendo há um tempo atrás um relato, né, de conversão que eu gosto muito de assistir, é como se fosse uma série pra mim. Eu tenho um canal de um professor, que eu não vou falar o nome dele aqui agora, porque, né, mas esse professor, eu sigo ele no YouTube e eu acabo assistindo vários vídeos dele como se fosse uma série. Eu maratono, todas as noites eu assisto um testemunho. Em uma dessas noites a mulher falou, né, que ela tinha tido uma visão, ali uma experiência muito forte com Deus, em que ela perguntou e Deus mostrou pra ela e ela teve uma epifania. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu já tive isso várias vezes, mas a vez que me trouxe assim um grande significado, que eu queria deixar até um pouco no meu coração, que foi uma experiência assim muito minha e muito dolorida. Os antigos do canal sabe que eu perdi um bebê já tem mais de um mês, já vai fazer 2 meses na verdade, e que eu ainda tô nesse processo, né, de cura e tudo mais. E no dia que eu fui fazer a ultrassom e tive essa triste notícia, eu fui sozinha e pra mim era uma ultrassom normal, porque eu nunca tinha passado por aquilo, então eu não tinha me preparado para aquilo, né? E acabei indo sozinha. E quando o médico falou, né? Não, o seu bebê não tá aqui, ele passou pouquíssimo tempo. E aí eu tava sozinha e eu não sabia assim muito como reagir na frente de outras pessoas que eu não conhecia. E eu fiquei meio que paralisada com aquilo. Me deu uma vontade ali de chorar, sabe? Mas eu não me entreguei porque eu não queria, né, na frente de outras pessoas, não sabia como seria a reação delas e tudo mais. Então eu recebi aquela notícia e eu fiquei meio... Só sabia fazer assim com a cabeça e dei bom dia, disse muito obrigada e saí do hospital. Quando eu saí do hospital, tinha uma... É porque eu fiz a minha ultrassom, não era numa clínica, era num hospital. E aí tinha a frente, né, do hospital, e aí eu decidi andar um pouco mais pra frente. Eu lembro de não pensar em nada. Eu lembro de ficar um pouco inerte, sabe? Quando você... Não sei se vocês já passaram por isso, receberam alguma notícia e vocês não conseguiam raciocinar, era isso. Eu não conseguia raciocinar e eu fiquei um pouco inerte e fui caminhando. No que eu fui caminhando, eu parei assim embaixo de uma árvore, numa casa, tava muito sol. E eu olhei assim pro céu, tava um dia bonito, e eu falei assim, Senhor, eu não sei, eu quero chorar. Eu falava pra Jesus, assim, não tinha ninguém assim perto de mim, eu até me emociono. Não tinha assim ninguém perto de mim e tal. E eu falei assim, Senhor, eu quero chorar. Eu queria me sentar e só chorar. Mas eu não quero fazer isso agora, eu quero fazer isso só em casa. Me ajuda, Jesus, a passar por isso. Porque eu tô sozinha, eu queria abraçar muito alguém, eu tô sozinha. E eu lembro ali de falar essas breves palavras para Jesus e continuei andando. Eu lembro de falar assim essas breves palavras para Jesus e continuei, levantei minha cabeça, peguei minha bolsa e continuei andando. E aí então eu vinha de cabeça baixa porque o sol tava vindo assim bem de frente para mim. E aí eu vinha de cabeça baixa, eu ouvi
Ayla. Aí eu olhei pra trás e eu não vi ninguém. Aí eu baixei minha cabeça de novo. Eu vi como se fosse alguém correndo ao meu encontro. Aí eu levantei minha cabeça. Quando eu levantei minha cabeça, vinha uma pessoa, uma menina, uma moça. Ela já é uma mulher, na verdade. Essa moça, eu já tive algum contato com ela. Na verdade, eu já dei aula pra ela. Mas assim, eu nunca tive o número dela, por exemplo. Nunca falei com ela assim na rua. E ela veio correndo até mim. Eu nem sabia que ela trabalhava ali. Ela veio correndo até mim, assim, sem mais nem menos. Chegou até mim e falou assim: eu vi você vindo de cabeça baixa e eu acho que você precisa de um abraço. Gente, quando ela falou isso, sabe quando você... Eu fiz... Essa foi a minha reação. Ela falou: acho que você precisa de um abraço. Aí eu cumprimentei ela, dei bom dia e ela me abraçou. Eu não respondi nada do que eu tava passando, não contei pra ela. E ela me abraçou. Gente, aquele abraço, é como se fosse o próprio Jesus me abraçando. Eu não sei explicar. De verdade. Eu não sei explicar porque aquela pessoa nunca me abraçaria. Eu nunca seria a minha reação abraçar aquela pessoa, porque como eu já disse, eu não tinha nenhum contato com ela e foi algo assim muito sobrenatural. Aquela pessoa, eu tinha conversado com Jesus, eu disse que eu queria abraçar uma pessoa. E mais na frente, gente, não tinha passado nem 3 minutos de caminhada. Uma pessoa vem, uma pessoa que eu não trocava palavras, eu não tinha nenhuma intimidade, vem, corre, atravessa a rua e me dá um abraço. E ela não só me dá um abraço, como primeiro ela falava: eu olhei pra você e eu vi que você precisava de um abraço. Foi, cara, naquele momento, pra mim é como se como se Jesus, como se o Espírito Santo fosse palpável. É como se o Senhor, naquele momento, falasse assim: você não me vê, mas eu estou contigo. A força que eu tive de sair daquela sala sem desabar, a força que eu tive de ir caminhando, foi Jesus. E ainda apareceu uma pessoa nada a ver e me parar no meio da rua, atravessar a rua correndo e falar: eu achava que você precisava de um abraço. Se isso não foi Jesus, gente, eu não sei o que foi. E andando um pouco, aí eu cumprimentei ela, abracei ela, tudo mais, falei: nossa, muito obrigada, como que você tá? Fui simpática, né, com ela, aceitei o abraço, vivi aquele abraço. Pra mim foram assim longos minutos, mas foram poucos segundos, mas eu senti realmente a presença de Deus naquele abraço. E cumprimentei ela, aí ela voltou, falou, né: nossa, agora eu tenho que voltar pro meu trabalho, vim só te abraçar. Aí eu falei: não, então tá bom, tenha um bom dia de trabalho, Deus te abençoe, falei pra ela. E fiquei ali catatônica. Continuei a caminhada catatônica. Olhava pra baixo e ficava: meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, o que foi isso? E daí eu esqueci o que tinha acontecido comigo. Esqueci. É como se aquele abraço me curasse. E continuei andando e eu precisava chegar até a praça da minha cidade, que é onde tinha mototáxi, para poder vir para minha casa, que era em um outro bairro. Minha casa não, para casa da minha mãe, que era em um outro bairro. E ainda tinha uma caminhada assim de uns 5 minutos. E aí o que acontece? Um conhecido meu passa de moto no sentido contrário e depois volta e para perto de mim. E fala: oi, tudo bem? Bom dia, você não queria uma carona? E eu, né? Eu tava inerte naquela situação que eu tinha acabado de viver. E eu olhei pra ele e fiquei tentando raciocinar quem que era, né? Ele tava sol, tava de capacete. Eu olhei assim: nossa, conhecia, né? Aí eu falei: eu vou lá pra minha mãe. Aí ele falou: não, eu te levo lá. Pra mim foi um carinho de Deus.
Foi uma experiência assim muito linda, que eu entendi que Deus não deixa aqueles que o amam sozinhos. Realmente aquela frase faz muito sentido, não sei se é um versículo, o que é? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é muito verdade. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem Deus como nosso amigo, tem uma vida de oração, no meu caso, recebe os sacramentos, quando tento ser uma boa pessoa todos os dias. Não que isso seja um pré-requisito para Deus falar comigo, mas isso eu acho que é como se tirasse várias vendas dos meus olhos e eu conseguisse perceber Deus com mais facilidade. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é como se quanto mais intimidade a gente tiver com Jesus, mais palpável ele fica, mais a gente consegue ver com facilidade a obra do Espírito Santo, sabe? Eu acho isso tão lindo. Eu vou trazer até um outro vídeo falando sobre isso, mas eu queria falar sobre essa minha experiência, que foi essa epifania que eu vivi, que, repito, é uma revelação do que é divino ou de qualquer divindade. E isso que eu vivi, gente, não tem como ser a obra do ser humano, porque foi exatamente aquilo que eu pedi para Deus. E Deus é como se ele me pegasse assim com as mãos e me carregasse até na casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe, né? Aí eu chorei, depois cheguei em casa também, mas antes de eu chegar em casa eu não consegui. E Deus me carregou com as mãos, me levou até em casa e disse: eu estou aqui. E com essa experiência, espero que você que esteja me assistindo aí do outro lado, talvez você já tenha vivido, mas nem tenha percebido essas experiências, mas que você tenha mantenha os seus olhos abertos para os milagres que acontecem no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente quer ver Deus no extraordinário, a gente quer ver Deus em algo grandioso, que Deus vai me fazer levitar, sabe, esse tipo de coisa? E isso pode acontecer, que Deus é Deus, né? Mas que a gente tenha os nossos olhos abertos para o cotidiano, para o nosso dia a dia, para aquelas coisas que a gente faz na pressa e nem percebe que Deus mexeu um pouco ali para que você se sinta melhor, para que você, sei lá, você tá triste e você precisa de um acalento de Deus e você recebe aquilo, mas você nem percebe. É realmente isso. Esse vídeo eu quero que você tire suas vendas e caia por terra as vendas que estão nos seus olhos e que você possa ver Deus no seu dia a dia. Que você possa ver Deus nas coisas mais simples e sutis. Porque Deus, ele é grandioso. Deus, ele não cabe na nossa cabeça. Mas ele também é sutil. O Espírito Santo, às vezes, age de maneiras tão sutis e delicadas que a gente não percebe. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, algum deserto na sua vida, alguma tempestade, que esse vídeo chegue até você. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixar aqui o seu comentário, o seu testemunho também, se esse vídeo te tocou de alguma forma. E um beijo. Até o próximo vídeo.